a grata satisfação de receber o reverendo Reginaldo Pinto. Ele é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pior, mas ele é o secretário nacional da terceira idade da Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma grande alegria ter o reverendo Pinto conosco, e quando conversávamos, apuramos que ontem, inclusive, ele não esteve no Rio de Janeiro, naquele grande culto que aconteceu ali, no culto da reforma, agradecendo ao Senhor por causa desse compromisso que ele tinha nesta manhã conosco. Então, agradecemos ao reverendo Borges a sua deferência, a sua seriedade com os compromissos, e vamos ouvi-lo com muita alegria e reverência. Deus abençoe. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês nessa manhã. Agradecer o convite da nossa irmã Mary Lloyd, referendado pelo pastor Alfredo, conselho da igreja, de estar com vocês aqui para trazer essa reflexão. Quero, antes de ler o texto bíblico, dizer que a Secretaria da Terceira Idade da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem trabalhado constantemente, através do que nós chamamos da Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa, para desenvolver o trabalho dos idosos das igrejas, também capacitar através de capacitação para voluntários, fazendo congressos, workshops pelo Brasil inteiro. E como nós não somos uma força de integração, somos uma rede, trabalhamos diferentemente, e trabalhamos com idosos e pré-idosos. Quem são os idosos? Aqueles que têm mais de 60 anos, 60 anos acima. E pré-idosos, todos aqueles que têm menos de 60 anos, porque todos querem chegar aos 60 anos, ninguém quer morrer antes dos 60, então são pré-idosos. E quando se forma um grupo da Repap na igreja, geralmente esse grupo é composto por homens, mulheres, adolescentes, jovens, não há nenhuma dificuldade de se trabalhar por conta da estrutura, da formatação da rede. Não temos diretoria, temos apenas um coordenador, que é o elo, juntamente ao conselho, e isso tem facilitado bastante o nosso trabalho com a terceira idade. Então eu louvo a Deus por esse momento também de estar aqui, para a gente refletir também um pouco a respeito do envelhecimento, que é importante. Uma das preocupações da Secretaria Nacional da Terceira Idade é fazer com que a igreja entenda que há uma necessidade urgente de se trabalhar o envelhecimento. Há uma necessidade urgente de se fazer também políticas eclesiásticas para o envelhecimento. Por quê? Porque o Brasil está envelhecendo de uma forma muito rápida, e isso tem criado algumas dificuldades, não só no país, também na igreja e também nas nossas residências, Nós não estamos preparados, não nos preparamos para o envelhecimento. Há um preparo para uma série de coisas, menos para o envelhecimento. Eu quero refletir aqui no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. A versão que eu vou ler diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está contigo. Toma a Marco e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério.
Quanto a Tito, enviei a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troades na casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Eu também, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvisse todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, é bom a gente refletir nesse texto com relação à questão do envelhecimento. Sabemos que a chamada terceira idade é um fenômeno para o século XXI. Isso é interessante, né? Porque o mundo parou praticamente de crescer do ponto de vista populacional, se a gente colocar numa régua de 20 anos ou 50 anos atrás. O próprio Brasil, a estimativa é que a partir de 2050 haja um estacionamento do número de habitantes e haja um decréscimo a partir de 2050. É tanto que o governo já procura, né, incentivar, né, através de programas, a necessidade das famílias terem mais filhos. Por quê? Porque a taxa de reposição populacional no Brasil hoje é menos do que 1. Então, se precisava de 2 para gerar 1, agora está precisando de mais do que 2 para gerar 1. Então, isso vai criando uma defasagem. Isso por conta do quê? Da retenção da natalidade. Igreja presbiteriana mesmo, que é uma igreja de família, geralmente as famílias tinham muitos filhos. Hoje, não, o número está sendo cada vez mais reduzido, né? A mortalidade dos jovens, do ponto de vista social, e o envelhecimento, né, pela uma qualidade de vida melhor. A taxa de envelhecimento aumentou bastante. Se você ter uma ideia, Machado de Assis, em um de seus romances, ele diz que eu não vejo netos na família, né? Então hoje a gente já vê neto, bisneto, né? Tem família que tem até tataraneto. Então isso cria uma dificuldade populacional para o Brasil. Só que o Brasil não se preparou para envelhecer. É interessante, né? E com isso, nós, como sociedade, também não nos preparamos. Veja aí agora a questão da Previdência Social, né? A Previdência Social. E eu defendo o direito de que eu pago o INSS para que lá no futuro eu receba esse dinheiro que eu paguei com correção para viver o período que eu não estou mais trabalhando. Mas a política do país levou o quê? Levou ao inverso, né? Os jovens estão trabalhando hoje para sustentar os aposentados amanhã, e os que vierem vai sustentar os de hoje, e essa não é uma política correta. Além que a gente sabe, né, dos roubos, da má gestão, da questão do governo com relação a esse dinheiro, e todo mundo está sofrendo. De vez em quando eu encontro pelo Brasil as pessoas dizendo: olha, pastor, eu fui aposentado ganhando 15 salários mínimos, agora já estou com 10, está reduzindo. Mas a política da Previdência Social é essa mesmo, é que em 2025 todos os brasileiros recebam como aposentadoria apenas um salário mínimo, um salário de referência. Então, o que é que eu ando dizendo para os colegas e para os jovens? Procure fazer uma previdência privada, para ter uma qualidade de vida melhor lá no futuro. Mas nós não podemos negar que melhorou um pouco a qualidade de vida do idoso no Brasil. A gente não pode negar isso. Os direitos. Agora, o que nós estamos precisando é que a população como um todo comece a cobrar os seus direitos, porque isso não acontece, não acontece. E aí o que nós que somos idosos estamos passando por algumas dificuldades, por algumas limitações, principalmente aqueles que são mais carentes.
e há uma luta, né? Eu fui presidente do Conselho Estadual do Direito do Idoso e verifiquei bem essa luta. Até hoje ainda tenho uma ligação com o Ministério Público com relação à questão do envelhecimento. E nós verificamos que há uma necessidade, inclusive da igreja, como voz profética, começar também a falar, a gritar com relação a essas questões, porque é bíblico. Mas a igreja também precisa entender que ela tem uma responsabilidade, lá desde o Velho Testamento até chegar ao Novo Testamento, até chegar ao apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que aqueles que não cuidam dos seus idosos são piores do que os ímpios. Então a igreja tem que começar a pensar. E uma outra coisa, se nós somos uma igreja de família e estamos reduzindo cada vez mais o número de familiares, de filhos, isso, aquilo, outro, quem vai cuidar de nós amanhã? Né? Porque você tem o quê? Você tem uma família com 4 filhos, aí alguém pode cuidar de você, né? Mas se tiver só um, e depois também mais um, que é o meu caso. Lá em casa eu tive uma filha e uma filha que teve uma filha. Então, mas a minha sogra e o meu sogro tiveram 8, não é? Mas lá em casa reduziu 1 e 1, não é? Então, resultado, a grande preocupação do país hoje também é quem vai cuidar de quem. A Constituição do país diz que primeiro a família, depois a sociedade, para o governo vir por último. Quem vem por último é o governo. Geralmente a gente quer colocar o governo logo na frente, mas não é. Biblicamente, a responsabilidade que tem que cuidar do idoso é da família. Se desaparece a família, a igreja. E aí a gente, quando eu falo de políticas eclesiásticas, é nesse sentido de se criar condições para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas, principalmente com a questão de acessibilidade, né? Eu digo que eu sou treinado pelo Ministério Público para a gente olhar a acessibilidade. Por quê? Porque cada vez mais estamos envelhecendo, passando a ter um número maior de anos de vida. Esse mês mesmo morreu a avó Manuela. A avó Manuela, eu tive o prazer de conhecê-la lá em Rio de Janeiro. Ela morreu com 111 anos. Imagine, 111 anos, vindo para a igreja na escola dominical de manhã, indo à noite para o culto, não é? E eu fui querer bater uma foto com ela, eu quis botar uma cadeira. Ela disse, não, vou bater a foto em pé. E bateu a foto em pé, com 111 anos. Veja, vindo para a igreja. Então nós temos idosos de 60, de 70, de 80, de 90, de 100, de 111. E que precisamos cuidar deles como um todo, porque a igreja é corpo de Cristo. Não é? Quando a igreja se sente corpo de Cristo, ela não vê idade. Ela vê o corpo que trabalha em conjunto para o benefício. Os princípios do texto que nós colocamos aqui para ser base, né, da carta de Paulo, a gente pode entender que dentro do que Paulo fala, nós entendemos que Paulo está naquele momento sendo uma pessoa carente. Uma pessoa carente. Paulo estava preso, né? Era um idoso preso. Enfrentava uma situação de aflição marcada pela solidão. Embora seja a prisão domiciliar tão falada no dia de hoje, né? Mas Paulo sentia a solidão. E aí ele começa a refletir sobre o presente estágio da vida dele, né? E faz uma análise de sua vida e verifica as suas carências. Muitas vezes nós achamos que o idoso não é uma pessoa carente, que o idoso já está completo, né? O idoso já tem tudo, já está aposentado, agora é só sombra e água fresca, né? E esperar a morte chegar. Não é por aí. Não é por aí. É tanto que logo no começo, quando eu li o texto, a gente verifica que Paulo está dizendo, eu me coloco como libação. O que é a libação? A libação é o derramado vinho sobre o altar, para que depois o sacrifício fosse colocado no altar. O que Paulo está querendo dizer no seu texto é que mesmo do envelhecimento, ele quer ser útil a Deus. Ele está se colocando à disposição de Deus. Então essa ideia de que às vezes o idoso tem, eu já combati um bom combate, tudo bem, combater um bom combate, porque Paulo, quando escreve isso, ele está dizendo que todo combate em Cristo é bom, por isso que ele combateu um bom combate, né? E não simplesmente porque ele estava dando a ele a extremunção. Tem muita gente que pensa que Paulo está dando a si mesmo a extremunção, mas não, ele está motivando, criando motivação para que o idoso continue servindo a Deus.
Não é? Se hoje não é como presbítero, como diácono, como presidente do PH, ou do SAF, etc, mas pode ser em outras áreas, que dentro da igreja nós temos N áreas de trabalho, onde nós idosos podemos contribuir com o desenvolvimento da igreja. Então essa ideia de não, bota um sangue novo aí, agora passa o bastão para o outro, jamais. Isso jamais. Nós não podemos aposentar a nossa vida. A gente aposenta a carteira de trabalho, mas a vida não, né? Então, o que é que acontece? Paulo faz uma referência, né, e analisa as suas carências, e aí ele começa a falar, né, a gente verifica no texto dele que ele estava triste, estava amargurado, triste e amargurado, diante da infidelidade, da resistência de alguns aos seus objetivos, né? Paulo era humano. Não vamos pensar porque Paulo foi escolhido por Deus, teve um encontro com o Senhor Jesus em Damasco, que teve toda a inspiração para escrever os textos, que Paulo era um demiurgo, que era um semideus. Não, ele era homem, com todas as necessidades de homem, do ser humano. Então a gente não pode simplesmente achar que Paulo era um super-herói. Não, não era. Ele era um homem escolhido por Deus, como nós aqui, como igreja, como um povo sacerdotal, fomos escolhidos por Deus para o quê? Ser enviado como atalaia, como arauto, como pregoeiro da palavra de Deus. Todos nós, independentes, né? Esse é o foco da missão que Deus nos deu. E Jesus vai reforçar isso quando ele diz assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Na mesma proporção, é interessante isso. Eu sou a luz do mundo, mas ele agora vai dizer, vós sois a luz do mundo. A diferença com relação a Jesus é porque nós não podemos ter, né, a proporção ou a ação do sacrifício vicário. Isso é só dele. Né? Mas como igreja, corpo de Cristo, nós temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus fez. Então Paulo teve tristeza, amargura. Paulo sentiu saudade. Diz que saudade é uma questão só do povo brasileiro, né? Mas Paulo sentiu saudade diante da separação necessária decorrente do trabalho que ele fazia como missionário e a natureza da sua vida agora, né? Está num país diferente, preso, né? E aí começa a sentir saudade dos amigos. E o que é interessante é que ele sente saudade também de Marcos e pede para trazer Marcos. Lembra da história de Marcos na primeira viagem? Não é? Veja como Paulo, né, agora vendo a necessidade, dizendo ele é muito útil. Logo no começo, lembra aquele, o conflito, né, o litígio com Barnabé com relação à viagem. Mas agora ele sente saudade do trabalho de Marcos, quer Marcos junto dele. Agora tem uma coisa que a gente verifica em Paulo aqui, mesmo diante da tristeza, mesmo diante da amargura, mesmo com saudade, Paulo era uma pessoa alegre. E ele diz, né, que o Senhor esteve ao seu lado e o fortaleceu. Então é a presença de Deus, o sentimento, né, o sentir a presença de Deus ao seu lado, que fazia com que Paulo vencesse a tristeza, a amargura, a saudade. E aí Paulo era uma pessoa alegre, mesmo diante das dificuldades. Eu sei que muitas vezes os idosos são pessoas que se tornam invisíveis, não só na sociedade, não só na igreja, como às vezes até dentro da própria família, né? Dentro da própria família. Tem família que não valoriza o idoso, não chama o idoso para nada, não coloca no plano da família a pessoa idosa. E simplesmente o idoso é aquele que é o provedor, ou aquele que de vez em quando abastece a família em alguma necessidade, mas que não participa da vida da família. E isso é muito ruim. Por quê? Porque o idoso se sente excluído. Ele se sente excluído. E isso, queridos, eu quero dizer para vocês que a estatística é terrível com relação a essa exclusão familiar do idoso, porque isso aumenta o número de idosos que cometem o suicídio. Um dia desse eu estava numa igreja lá em Macapá e conversando com o pastor antes de começar o trabalho da escola dominical, e chegou um diácono dizendo: pastor, meu tio cometeu suicídio. E ele começou a contar que o tio deixou um bilhete dizendo assim: olha, eu não ando mais na minha casa, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não comando mais o meu dinheiro, isto não é vida. E botou uma corda no pescoço.
não é? Então nós precisamos começar a aprender a viver com o idoso, porque nós que somos idosos precisamos da cooperação de vocês que são pré-idosos. E se vocês que são pré-idosos não começarem a lutar pelo envelhecimento com qualidade, com cidadania e etc, etc, vocês serão a próxima vítima. Pode ficar certo disso. Vocês serão a próxima vítima. Veja aí agora a luta com relação à aposentadoria. Veja a luta do benefício permanente continuado, o BPC, que tem uma luta. Mês passado eu mandei e-mail para todos os deputados e senadores, porque eles estão querendo tirar a idade e empurrar para 70 anos e não definiram ainda o prazo e o tempo para aqueles idosos que precisam de um salário mínimo serem inscritos. O que eles colocaram foi que se não fizer o cadastramento até o final do ano, vai perder o benefício. E eu estava na quinta-feira passada, essa não, uma outra, num encontro com o Ministério Público, e foi interessante, porque quando a gente falou sobre esse assunto, o pessoal da Defensoria Pública aqui em Pernambuco não sabia que tinha validade de prazo. O BCP com validade de prazo, tanto para os idosos até o final deste ano e para aqueles que são portadores de necessidades especiais até o final do ano de 1918. Mas é interessante que Paulo aqui, ele pensa, fazendo essa análise de vida, ele vai se colocar como homem e não como um Deus, como às vezes as pessoas querem colocar a palavra de Paulo, inspirada pelo Espírito, mas Paulo era homem. Uma outra coisa que a gente pode ver nesse texto é que Paulo precisava de socialização. Muitas vezes, quando a gente vai ficando idoso, a gente vai se separando, vai se afastando, e vai achando que não precisa sair para lugares, que não precisa participar de eventos, que já chega, já está cansado demais, e a socialização é importante. Nós temos uma igreja lá em Minas Gerais, que ela faz a ceia da terceira idade, reverendo. Então, o que é que acontece? No último sábado do mês, à tarde, aquelas pessoas que estão doentes, que têm dificuldade de locomoção, é trazida para a igreja, onde o pastor prega uma mensagem curtinha, depois celebra a ceia e depois tem um chá com torradas. E isso é interessante do ponto de vista da socialização. Por quê? Porque aquele idoso que recebe a visita pastoral, aquela idosa que recebe a visita pastoral, isso 1, 2, 3, 4, 5 meses, mas elas estão afastadas do convívio da igreja. E quando a igreja chama para um evento dessa natureza, João, que faz 3 meses que não vê Maria, começa a ver Maria, e começa a conversar, começa a trocar ideias, e isso é muito bom para a socialização do idoso. Assim como a igreja produzir eventos, passeios, etc. Isso é muito bom. E nós precisamos trabalhar essa questão na vida do idoso. Eu costumo dizer que a igreja presbiteriana é uma igreja muito abençoada por Deus, é uma igreja que do ponto de vista econômico também é abençoada por Deus, mas muitas vezes os nossos idosos não querem investir em si mesmos. E há uma necessidade de vocês começarem a investir em vocês mesmos. Certo? Às vezes, eu costumo sempre dizer, quem já ouviu alguma palestra minha já ouviu isso, que a cultura brasileira levou a mulher idosa a cuidar de netos. Então a mulher envelhece para depois cuidar de netos. E o homem envelhece também para cuidar de netos. Por que isso? Porque não se prepararam para o envelhecimento. Então, isso é interessante. Apesar de que aqui no Nordeste tem um adágio popular que diz assim: quem pariu Mateus que balance. Mas o que é que acontece? As mulheres envelhecem para cuidar de neto porque não se prepararam. E o homem, quando envelhece, é para fazer medo a menino, não é isso? A cultura é nesse sentido. Eu pego um avião para uma reunião do Supremo Conselho, da executiva do Supremo Conselho em Barueri, São Paulo, pego um ônibus de Campinas para Barueri e aí sentei ao lado de uma senhora com a criança. E aí, resultado, a menina começou a chorar. E sabe o que a mulher fez? Balançou a menina e disse: olha o homem aí, olha o homem. A menina botou um olhão para mim e parou de chorar.
para fazer comida menino? Claro que não. Eu estou envelhecendo para, plantado na casa do Senhor, produzir frutos. Mas a concepção é essa, e muitas vezes na igreja a gente também passa por essas coisas. Uma outra coisa que a gente tira no texto que foi lido aqui, é que Paulo tem um cuidado com a questão da saúde. Ó. Quando vires, traze a capa que deixei e entrude na casa de Carpo, né? Paulo sabia que o tempo ia mudar, que a situação onde ele estava ia ficar fria, do ponto de vista do clima. E ele precisava, né, de agasalhos. Ele começou a cuidar da questão da saúde, ele queria se proteger. E é muito difícil para nós, né, idosos, principalmente os homens, cuidar de saúde. Como é difícil, né? A mulher tem que estar o tempo todo, quem é casado, né, para você ir para a saúde, né? O homem tem esse preconceito. O homem é mais preconceituoso com relação ao idoso do que a mulher, não é? Então é importante também pensar nessa questão do procedimento com relação à saúde. Eu sei que tem dificuldades, eu creio que nem todos aqui precisam do SUS para fazer consulta, mas aqueles que precisam, principalmente os idosos, sabem como é que é o sacrifício. Precisou agora ter uma lei da prioridade. Quer dizer, idosos que têm acima de 80 anos têm prioridade acima daqueles que têm entre 60 e 70 anos. É interessante isso. E cuidar da saúde, né? Paulo estava aqui, traz o agasalho. Embora Paulo tivesse o calor da graça de Deus, ele precisava de roupa quente para o corpo. Ele precisava também, né, de que ter alguém próximo dele para estar orientando, para estar incentivando, motivando. Lembra que Paulo está sozinho, né? Uma outra coisa que a gente lê no texto com relação à reflexão que Paulo faz sobre a vida dele é sobre a questão da vida social e intelectual, né? É interessante, ele diz que quando vieres, traz os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo precisava escrever, ele precisava de material para estar escrevendo, produzir alguma coisa, mas ele fala em livros, não é? Isso significa que ele também estava preocupado em ter outras leituras. E que é necessário que nós que somos idosos tenhamos outras leituras também. A Bíblia é muito bom, é essencial em todas as coisas, mas precisamos avançar um pouco, ler outras coisas, tomar e ter outros conhecimentos. Isso é importante. Vocês, eu acho que já ouviram alguma pessoa, algum adolescente dizer: eu não aguento mais ouvir os meus avós. Já ouviram isso? Né? Por que ouviram isso? Porque ele vai dizer isso? Porque o avô, a avó repete a mesma coisa o tempo todo, não é? E isso é uma característica daquelas pessoas que deixaram de aprender. Se você não aprende algo novo, você não tem algo novo para ensinar. Por isso da nossa luta que o idoso volte para a universidade, vá para essas universidades abertas, faça curso, né? Nós temos uma irmã, me parece que é em Olinda, e um dia ela apareceu na Rede Globo em outubro do ano passado, e ela disse que já sabia falar espanhol, inglês, francês, e agora estava se formando em alemão, com 80 e poucos anos. E eu fiz um trabalho da igreja lá em Olinda, e ela estava presente, e ela chegou e disse: pastor, eu quero agradecer o senhor pela contribuição que o senhor me deu na minha monografia. E eu fiquei procurando, puxa, onde foi que eu orientei essa irmã? E daí perguntei a ela: eu fui orientador do seu trabalho? Ela disse: não, é porque eu li seus livros e fiz a minha monografia em cima dos seus livros. E eu disse: minha irmã, a senhora fez o quê? Eu fiz especialização em línguas estrangeiras. E eu perguntei: a senhora vai aplicar esse novo saber aonde? Ela disse: eu já tenho um grupo de 15 jovens na igreja que eu ensino gratuitamente espanhol. Isto é, plantado na casa do Senhor, produzindo frutos. É isso que é importante para a vida. Né? E simplesmente ficar reclamando, porque muitas vezes nós ficamos reclamando, né? Se Adão não tivesse pecado, a gente não envelhecia, a gente não adoecia. Não, aconteceu já, aconteceu, pecou, a gente envelhece, a gente morre. Agora, o que acontece é que Deus nos deu, né,
como se a gente diz no popular, uma válvula de escape, de saída da morte, que é Jesus Cristo. Mas, por outro lado, o que é que acontece? Eu não posso ficar o tempo todo olhando para o passado. Eu tenho que deixar de lado o Éden e começar a olhar para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, não o Éden. Ficar o tempo todo, quando eu era criança lá em Barbacena, não, esse tempo já passou. Esse tempo já passou, nós estamos em outras condições. Precisamos ler? Precisamos. Paulo pediu isso, traz os livros, né? Embora Paulo tivesse a iluminação de Deus, ele precisava de livros para se instruir acerca de Deus e do mundo. Acerca de Deus e do mundo. Você aprender, buscar novo conhecimento não é falta de espiritualidade não, gente. Há uma necessidade da gente crescer até para produzir coisas espetaculares, né? Do ponto de vista humano, que acontece, né? A semana retrasada saiu uma notícia dizendo assim: foi descoberto nos genes dos homens, né, que nós temos um gene que é extraterrestre. Olha só, né? Que coisa boa descobrir que a gente tem no nosso corpo um gene extraterrestre, né? A ciência está legal. Sabe por que eu disse que coisa boa? Porque acaba com a teoria de que o homem é descendente do macaco. Acaba, né? É interessante, né? Alguém, não é ruim, não sei o que, não. Deixa ele ir descobrindo coisa, que cada vez que vão descobrindo, vão se aproximando mais de Deus. É interessante, um dia a promotora do idoso aqui de Recife, ela foi a uma conferência médica e o médico lá disse que as nossas células estão programadas para viverem 120 anos. E ela ficou feliz da vida. Aí eu mandei uma mensagem para ela: doutora, a Bíblia já dizia isso. Lá na época do dilúvio, Deus disse para Noé que os nossos dias são 120 anos. A ciência não está dizendo nada novo. Mas por que eu pude dizer isso? Por conta da gente ter algum conhecimento. E é bom que a igreja tenha, que o idoso tenha conhecimento, né? Nós precisamos admitir que carecemos desse tipo de realização. Não precisamos se julgar como pessoas realizadas e super pessoas. E aí Paulo, né, voltando ao verso 6 e 8, ele diz: quanto a mim, estou sendo derramado como libação e o tempo da partida está próximo. Aí todo mundo, extremo som, olha, não. O pensamento de Paulo aqui era sair para evangelizar o Ocidente. Muita gente pensa que Paulo estava dizendo, acabou. Não, aqui ele estava pensando, né, a partir daqui, não era simplesmente a morte, como muita gente pensa, era sair da cadeia, voltar a cumprir a sua missão, né, de pregar Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, olha, e a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, quando ele morrer, naquele dia. Ele não disse amanhã não, naquele dia, né, da ideia de distância, né? E ele vai dizer, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Olha que coisa interessante, né? A todos aqueles que amarem, todos aqueles que creem que Jesus voltará, todos aqueles que creem que Jesus está na presença de Deus e um dia voltará. Queridos, quero dizer para vocês que o envelhecimento fortaleceu a fé de Paulo. Fortaleceu a fé. Ele não ficou reclamando, Senhor, por que eu envelheci? Essa vida não presta, não. Fortaleceu a fé de Paulo. Paulo, como todos nós, né, sabia que a vida física não é eterna, né? Mas ele se manteve fortalecido em Deus. Até porque nós não estamos envelhecendo para morrer, nós estamos envelhecendo para a vida eterna, para um envelhecimento eterno, uma longevidade eterna, né, do ponto de vista bíblico, né? Paulo não disse, em outras palavras, eu estou parando, vou sentar à beira do caminho e esperar a morte chegar, porque ele tinha certeza que a vida continuava. A vida não é só esse período que a gente está aqui. Agora, enquanto a gente estiver aqui, nós precisamos ser segmento de Cristo. Segmento. Tem muitas pessoas seguindo
Jesus. Mas nós precisamos ser segmento. Segmento é continuidade. Aquilo que eu falei, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Não é? Você às vezes tem muitos seguidores aí nas mídias, mas pede para depositar um dinheiro na sua conta para ver se seus seguidores vão lá depositar dinheiro na sua conta. Não é? Então nós temos aqueles que admiram Jesus, temos aqueles que seguem a Jesus, mas o que nós precisamos ver é ser segmento de Cristo. Esse é o grande desafio da igreja hoje. E Paulo tinha essa consciência. Ele cumpriu as orientações divinas. Ele sabia que as lutas nas arenas da vida não são boas, mas jamais ele seria derrotado porque ele era um soldado de Cristo. E completar a carreira não significa o fim da missão. Precisava ainda de fazer alguma coisa. Manter a fé no envelhecimento, guardá-la como quem guarda um tesouro, não é? Mas também na certeza que a coroa da justiça está disponível para todos aqueles que amam a sua vida. E essa coroa não é um privilégio só de Paulo, mas de todos aqueles que têm o Senhor Jesus. Concluindo, eu quero dizer o seguinte: o louvor da glória de Jesus em nós não está na autoexaltação. Não está na autoexaltação. Louvar a Deus é um projeto de Deus em nós. E quero dizer para os jovens que devem olhar para as pessoas idosas da igreja como aquelas que combateram um bom combate, e que vocês só estão aqui, jovens, porque os idosos que vieram antes de vocês combateram em Cristo esse bom combate que Paulo fala. Aqueles que são fortes, eu quero dizer que você deve olhar para a pessoa idosa da igreja como aqueles que venceram as lutas, as mais importantes lutas, por isso estão hoje no pódio da vida. Para os novos, que vocês devem olhar para as pessoas idosas da igreja como guardiã da fé, e que cada dia se compromete a chegar com eles, com vocês jovens, à mesma fidelidade. Aos idosos eu quero dizer que todos vocês, todos nós idosos, devemos procurar a viver uma vida de modo que seja exemplo, não apenas pela idade, mas pelo testemunho de vida. Vocês devem serem imitados. Mas para serem imitados, vocês precisam terem algo a ser imitados. Se vocês viverem dessa forma, não é? Com certeza serão guias a serem seguidos pelos mais jovens, como diz o escritor de Hebreus. Que Deus, pois, nos abençoe nessa manhã.